Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 19 do Colégio Naval de 1998. Um polinômio do segundo grau em x é divisível por 3x menos 3 raiz de 3 mais 1 e 2x mais 2 raiz de 3 menos 7. O valor numérico mínimo do polinômio ocorre para x igual a qual dessas alternativas? Então, a gente quer encontrar o x mínimo desse polinômio. Então, vamos colocar ele aqui, ó. P de x, ele tem que ser divisível por esses dois monômios. Então, ele tem que ser escrito como produto, né, desses dois monômios aqui, em princípio. Então, vamos colocar assim, ó, P de x é igual a 3x menos 3 raiz de 3 mais 1 vezes 2x mais 2 raiz de 3 menos 7. Escrito dessa maneira, de fato, o P de x ele é múltiplo desse polinômio, ele é múltiplo desse polinômio aqui. Ou, analogamente, né, esses dois polinômios do primeiro grau são divisores do polinômio P de x. Mas perceba que se nós colocássemos, por exemplo, um 5 aqui na frente, ó, vamos supor que a gente colocasse um 5 aqui na frente, ainda assim, esse polinômio P de x ele seria divisível por esse, também seria divisível, né, pelo polinômio constante P de, m de x igual a 5. Né? Isso aqui seria um polinômio constante. Né? Então perceba que se a gente colocar qualquer número aqui na frente, ó, por exemplo, π ou 7, qualquer número, né, que seja diferente de zero, para que isso aqui seja uma função do segundo grau. Né? Então, se a gente colocar o 7 aqui, ó, ainda assim o polinômio P de x é divisível por esse e divisível por esse. Então, como o enunciado da questão não fala que P de x é divisível apenas por esse e apenas por esse, então aqui na frente, a rigor, a gente tem que colocar uma constante, né, A diferente de zero. O A tem que ser diferente de zero. Ainda assim, ó, o P de x ele é múltiplo desse polinômio, ele é múltiplo desse polinômio. Perceba que, ao fazermos isso, né, as raízes se conservam desses polinômios, né? Porque se a gente muda aqui o A, a gente muda o polinômio. A gente muda também o formato do gráfico da parábola desse polinômio do segundo grau. Só que a gente não muda as raízes. Se a gente muda o A, as raízes elas continuam as mesmas, né? Vamos dizer que aqui é x1 e aqui é x2, que são as raízes. Se você muda o A, as raízes continuam as mesmas, mas dependendo do A que você coloque aqui, essa parábola pode ficar um pouco mais achatada, pode ficar um pouco mais aberta, né? Então, ao trocarmos esse valor de A, o que a gente vai mudar é simplesmente o formato do gráfico dessa parábola, né? Muda o polinômio, mas as raízes permanecem as mesmas, porque as raízes a gente vai tirar daqui, ó. A gente vai tirar as raízes destes dois monômios. Então, se a gente fizer o P de x igual a zero, como o A é diferente de zero, a gente pode dividir os dois lados dessa igualdade por A, e daí a gente vai obter aqui 3x menos 3 raiz de 3 mais 1 vezes 2x mais 2 raiz de 3 menos 7. Isso aqui é igual a zero. Simplesmente dividir por A dos dois lados da igualdade, né? Porque o A a gente está supondo que ele é diferente de zero. Caso contrário, a gente não teria um polinômio do segundo grau, a gente teria um polinômio constante nulo, né? Então, como nós temos aqui, ó, o produto de dois números, né, que dão zero, significa que ou um ou o outro é igual a zero, né? Ou o 3x menos 3 raiz de 3 mais 1 é igual a zero, ou o 2x mais 2 raiz de 3 menos 7 é igual a zero. É uma coisa ou outra. Quando você tem dois números reais, A vezes B igual a zero, então ou A é igual a zero, ou B é igual a zero. E daqui a gente vai conseguir descobrir quais são as duas raízes desse polinômio P de x. Daqui a gente descobre uma raiz, daqui a gente descobre a outra raiz. E por que fazer isso é interessante? Né? Porque nós queremos descobrir, ó, o valor numérico mínimo do polinômio para um determinado x. Ou seja, a gente quer saber o x mínimo dessa função do segundo grau. Então, eu vou colocar aqui no quadro, ó, um exemplo de um polinômio, de um outro polinômio, que ele tem essas duas raízes, ó, o 2 e o 3. Aqui estamos diante do gráfico, né, da parábola desse polinômio do segundo grau, dessa função do segundo grau, poderíamos dizer assim. E perceba que toda parábola tem um eixo de simetria. Esse eixo de simetria, ele passa aqui, ó, bem
no ponto mínimo do gráfico dessa parábola. E perceba que, como as raízes aqui são 2 e 3, ó, e como esse eixo aqui ele é um eixo de simetria, ele divide a parábola em duas partes iguais, este ponto aqui nada mais é do que o ponto médio desse segmento. Ó. Né? O x mínimo de uma função do segundo grau nada mais é do que a média aritmética das raízes dessa função do segundo grau. Justamente porque esse eixo aqui é um eixo de simetria, ele vai passar bem aqui no ponto mínimo dessa função do segundo grau. E, como é um eixo de simetria, se a gente pegar esse segmento aqui, ó, pegar o ponto médio desse segmento, vai ser justamente o x mínimo, vai dar no x mínimo dessa função do segundo grau. Em outras palavras, para encontrarmos o x mínimo, a gente pode simplesmente fazer uma média aritmética entre as raízes de uma função do segundo grau. Ó, 2 mais 3 dá 5, 5 dividido por 2 dá 2,5. E é isso que a gente vai fazer aqui. Nós vamos simplesmente pegar as duas raízes deste polinômio e vamos fazer a média aritmética dessas duas raízes para descobrir quem é o x mínimo. Então é isso que nós vamos fazer agora. Então, da primeira equação, ó, dessa primeira equação aqui, o que a gente tira, né? Que o x ele vai ser igual a 3 raiz de 3 menos 1 dividido por 3. Isso da primeira equação. Ou, né, da segunda equação, a gente pode tirar a segunda raiz. Da segunda equação, a gente tira a segunda raiz, ou seja, o x vai ser 7 menos 2 raiz de 3 dividido por 2. Então, acabamos de encontrar as duas raízes deste polinômio do segundo grau. E o que a gente faz agora? A gente quer descobrir o x mínimo dessa função do segundo grau. A gente vai pegar a média aritmética desses dois valores. A gente pode chamar esse aqui de x1, né? Esse aqui de x2. As duas raízes deste polinômio. Então, vamos fazer isso agora. Vamos somar, né? Vamos somar essas duas raízes. Quanto que é x1 mais x2? E vamos dividir por 2. Vamos calcular a média aritmética das duas raízes para descobrir o ponto mínimo. Bom, isso daqui dá 1 sobre 2, né? Vezes x1 mais x2. O x1 é 3 raiz de 3 menos 1 dividido por 3. O x2 é 7 menos 2 raiz de 3 dividido por 2. E isso daqui é igual a 1 sobre 2 vezes... A gente tira o MMC entre 2 e 3, é 6. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3 raiz de 3 menos 1 vai dar 6 raiz de 3 menos 2. Mais o 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 7 menos 2 raiz de 2. 3 vezes 7 dá 21. Menos 6 raiz de 3, né? 3 vezes esse valor aqui, ó, vai dar 21 menos 6 raiz de 3. Agora a gente pode cancelar o 6 raiz de 3 com o menos 6 raiz de 3. Vai sobrar o quê? Vai sobrar 1 sobre 2 vezes 21 menos 2 dá 19. Vai ficar 1 sobre 2, né, vezes 19 dividido por 6. Daqui a gente vai chegar em 19 dividido por 6. Isso vai dar 19 dividido por 12. Ou seja, o x mínimo desse polinômio p de x é 19 dividido por 2, simplesmente fazendo a média aritmética das raízes desta função do segundo grau, né? Dado que existe esse eixo de simetria, né, para toda função do segundo grau. Então, a nossa resposta vai ser a letra A. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.